Quando nós entramos nessa cidade, há 7 anos atrás, Deus deu uma palavra. Alguns dos irmãos lembram, outros não lembram, porque vão se passando os dias e os que vão chegando, às vezes não sabem dessa palavra, e é responsabilidade minha ir pregando e lembrando os irmãos dessa palavra. Deus um dia deu uma palavra para nós estarmos aqui. Quando nós tivemos a oportunidade de estar em Araputanga, com a Convenção Batista Nacional, nos fez o convite, falou para virmos para cá, eu e minha família. Nós ficamos orando quase 1 ano antes de vir. E foi nesse período que Deus deu essa palavra. Jeremias 23, verso de número 3. Eu vou começar com esse texto, depois pretendo compartilhar outros, para falar um pouco dessa relação pastor-ovelha e também identificar se somos de fato ovelha do rebanho do Senhor. Deus falou que Ele ia atrair as ovelhas, trazer as ovelhas para o rebanho do Senhor. Então eu estou convicto que Deus vai atrair e colocar nesse lugar as ovelhas do Senhor. Então, se você está sentado aí, provavelmente você é uma ovelha do Senhor, do Supremo Pastor, do Cristo, do Senhor dos Senhores. Ele que é o nosso pastor por excelência. Eu creio que você é uma dessas ovelhas lindas, uma dessas ovelhas boas do pastoreio do Senhor. Podem ter chegado agora, essa semana ou um mês atrás, ser uma ovelha nova no rebanho, ainda não descobriu tudo, não sabe tudo, não conhece ainda a revelação daquilo que Deus quer para a sua vida, mas já é uma ovelha, já pertence ao rebanho do Senhor. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? O texto diz assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Deus deu essa palavra há 7 anos atrás. E quando Ele colocou essa palavra, Deus disse assim: eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Eu trarei, eu tenho a responsabilidade de trazer as minhas ovelhas e colocar aqui. Eu vou recolher as minhas ovelhas. Irmão, se você está aqui, foi Deus que te recolheu, foi Deus que te trouxe, foi Deus que induziu você a chegar nesse ambiente, porque Deus tem responsabilidade em recolher as ovelhas dele. Então fique em paz, fique alegre, fique feliz, porque Deus está regimentando, recolhendo, trazendo de volta as ovelhas para o seu aprisco. Então, debaixo dessa promessa, começamos esse trabalho. Mas é pensando sobre essa relação de tratamento que Deus tem conosco. Deus nos trata como ovelha. Subiu algumas coisas ao meu coração essa semana. No meio do rebanho tem ovelhas de todo tipo, tem ovelhas de todas as qualidades. E ovelha é um animal interessante, irmãos. Tem características interessantíssimas. Por exemplo, todos os animais têm autodefesa. A cobra, o cachorro, o leão, todos eles têm defesa. A ovelha é o único animal terreno que não possui defesa. Por isso que precisa de pastor. Eu vou citar algumas características de ovelhas. A ovelha, ela sempre produz lã em todo o tempo. Quanto mais você tosquia, mais ela produz. É por isso que é necessário tosquiar as ovelhas. Ovelha é um animal bastante ingênuo. Não sabe discernir a erva boa da erva venenosa. É por isso que o pastor tem que ir na frente, tirando as ervas venenosas e deixando só a erva boa, o pasto verdejante, para que ela possa comer, porque ela não tem discernimento da erva daninha, da erva venenosa. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E Jesus disse isso: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então a ovelha, ela ouve quando o pastor está falando com ela, e ela entende que é o pastor dela e segue. A ovelha só dorme no mesmo lugar. Quando você tira uma ovelha para dormir num outro canto,
a adaptação dessa ovelha é muito difícil. E é por isso, irmãos, que a ovelha sabe qual é o seu lugar. O seu lugar é o aprisco. No dia que a ovelha vai morrer, interessante, quando a ovelha está velha, quando a ovelha já está cansada, ela percebe que a morte está chegando, ela não come. Interessante. São características de pesquisa sobre as ovelhas. A ovelha é um animal medroso. Se ela não sentir o cheiro do seu pastor, ela fica meio perdida. A ovelha é medrosa. Ela tem que sentir que o pastor está por perto. A ovelha é muito sensível. A perturbação das moscas, a perturbação dos bichos, dos insetos, deixa ela com dor de cabeça, atordoada. A ovelha come o dia inteiro. Aí, ó. Isso aqui é da ovelha mesmo. Por isso que a gente tem que ficar controlando as ovelhas. Porque a ovelha come, né, irmão? Come o dia inteiro. Eu queria falar isso, mas não é para brincadeira. O estômago da ovelha é o maior órgão da ovelha. É o maior órgão da ovelha, é o estômago. Parece com os crentes mesmo. Jesus não errou em nos chamar de ovelha, não, irmão. Tem uns irmãos que estão estômago que tem que vigiar, tá, irmão? Amém? E assim tem outras, tem várias. Várias características que eu podia falar. Depois você pode encontrar isso em tudo quanto é lugar e ler. Ovelhas do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor, ovelhas queridas. Essa noite quero tratar vocês bastante como ovelhas, pelo nome de ovelhas. E quero fazer uma pergunta: você tem certeza que você é ovelha? Você tem certeza que você é ovelha? A ovelha, ela depende em tudo do seu pastor. A Bíblia diz em João 10, no verso 11, que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Tem um outro texto, irmãos, que Isaías profetizou no capítulo 53, no verso de número 6, que apresenta o rebanho desgarrado. Diz assim, olha o texto: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Eu gostaria de ficar com essa frase, porque Jesus também, quando chegou no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, no verso de número 35 e 36, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão das pessoas, das multidões. Teve compaixão das multidões, porque elas andavam. Olha lá, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. De todas as características das ovelhas que eu andei lendo essa semana, subiu ao meu coração essa relação de tratamento que a Bíblia dá a nós como ovelhas. E eu fui ler algumas coisas e Deus falou tanto ao meu coração. E uma das características importantes é a vulnerabilidade. É a facilidade com que a ovelha tem para desviar, se desgarrar. E essa palavra desgarrada, ela tem a conotação de algo que é uma neurose. Eu fui ler, a ovelha tem uma espécie de neurose. O pastor está indo na frente, o rebanho está indo atrás. E quando essa ovelha, atordoada por mosquitos, por moscas, ou atordoada por alguma coisa, ela tem um tipo de neurose, ela fica quase que meio cega. E ela começa, ao invés de seguir o pastor e o rebanho, ela começa a dar passos para trás, atordoadas e de lado.
E ela começa a dar passos para trás e de lado, e vai se distanciando do rebanho. Ela não consegue mais ouvir a voz do pastor que está na frente do rebanho. E também, daqui a pouco, ela não consegue também ver mais o rebanho. Essa é a ovelha desgarrada. Que tipo de ovelha você é, irmão? Essa é a ovelha desviada. Ovelha que se desvia é uma ovelha neurótica. Ovelha que está desviada, ela foi acometida de uma neurose. Que tipo de neurose é esse? Essa neurose provoca um desvio de caminho, um desvio de propósito, um desvio de foco. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo número 15 e disse que o pastor teve que deixar 99 num canto, fechada, e foi atrás de uma que tinha se perdido. Chegou lá, teve que curar as feridas, teve que tratá-las, porque ela estava neurótica, perdida, desgarrada do rebanho, sem pastor. Isso acontece com o povo de Deus. Acontece porque essa neurose faz com que a ovelha procure um motivo. Ela fica atordoada olhando dos lados. Quando ela está com essa espécie de dor de cabeça, uma aparente cegueira, nesse atordoamento ela começa a andar meio tonta. Ao invés de ela dar passos para frente, ela começa a dar passos para trás e para o lado. É uma espécie de neurose que dá na ovelha. E ela desvia-se do rebanho, e o pastor, por estar na frente do rebanho, não vê. E sabe por que as outras às vezes não conseguem ver a ovelha que se desviou? Alisson. Porque a ovelha não olha para trás. Uma das características da ovelha fiel é que ela olha para o seu pastor e para mais ninguém. Quando ela está bem com Deus, quando ela está equilibrada, quando ela está nas faculdades mentais equilibradas, ela só olha para o seu líder, para aquele que está dando direção. Ela não consegue olhar para os lados. Quando ela está olhando para os lados e olhando e meio tonta, é porque ela está sendo acometida por essa neurose terrível que arranca ela do rebanho, que arranca ela da visão do seu pastor, e ela se perde, se torna desviada. Isaías viu isso, porque antes de Jesus chegar, Isaías disse: olha, quando Jesus chegar, era uma promessa que Isaías estava falando sobre o Messias. Ele viu as ovelhas do Senhor, do Messias, as ovelhas desgarradas, não tinha pastor. Deus do alto viu que nós, como ovelhas, estávamos perdidas, neuróticas, fora do rebanho, problemáticas, desviadas, e agora ele ia enviar Jesus, o Messias, para apacentar as suas ovelhas, arrebanhar as suas ovelhas e trazer de volta aos seus apriscos, para serem fecundas, para serem tratadas, para serem curadas as suas feridas. Se você estar aqui hoje, está com algum tipo de neurose, eu quero te dizer: está aqui o supremo pastor que pode tratar as feridas, cuidar de você, para que você volte ao caminho, volte ao aprisco, volte ao colo do pastor e seja cuidado de novo. Só aquele que crê nisso, diga glória a Deus. Ao olhar de lado, ela procura um motivo para se desviar. Ela procura um motivo, ela começa a andar de costas e de lado. E vai perdendo o seu caminho. Eu quero dizer para você que tipo de ovelha que você é. Eu quero dar 2 exemplos aqui, eu separei 2 imagens. A primeira é daquela ovelha linda. Uma ovelhinha linda. Consegue ver? Quem está conseguindo ver a ovelhinha? Linda, irmão, dá vontade de levar para casa. Linda ovelha. Quem acha linda? Levanta a mão. Quem acha essa ovelhinha linda? Pois é, isso aqui não é uma ovelha. É linda, mas não é uma ovelha. Tem pele de ovelha, mas não é ovelha.
Isso aqui eu peguei na internet, uma pesquisa, é um resultado de um cruzamento de um bode com uma ovelha. O nome dessa é cabra-ovelha. Cabra-ovelha. Eu pensava que só tinha ovelha e bode, mas agora eu descobri uma outra, tem cabra-ovelha. É lógico que o cruzamento do bode com a ovelha não tem muito sucesso. Esse aqui é um dos casos que sobreviveram. As experiências que eles fazem geralmente nasce morto. Nasce morta. Mas essa sobreviveu. Repare, as patinhas dela fendida é de cabra. O focinho alongado é de cabra. A cabeça dela é de cabra, mas ela nasceu com a pele de ovelha. Os pelos é de ovelha, mas a cabeça e os pés é de cabra. Então, quem tem essas características de cabra-ovelha, vai aonde quer e faz o que quer, porque a cabeça manda e os pés leva. Ai, que bonitinha. Quando a gente olha, fala, é uma ovelhinha. Mas só que tem algumas características terríveis. Dá glória a Deus antes que eu vou aí. Deixa a ovelhinha um pouquinho, Alisson. Se você der conta de me acompanhar hoje, você é bom, Alisson. Que hoje eu estou pregando tudo fora da homilética. Não tem nem início, nem meio, nem introdução, nem nada. Estou só colocando o que está no meu coração. Olha a ovelhinha lá. Sabe o que acontece? A cabra-ovelha tem cabeça de cabra. O corpinho e o pelo de ovelha. Uma das características da cabra-ovelha é estéril. Não se reproduz. Não gera filho, não gera discípulo. É algo inservível. Tem a cabeça de bode, tem a mentalidade de bode, de cabra. E só tem o aspecto e a aparência de ovelha. E eu fiquei pensando, irmãos, que muitas pessoas estão vivendo assim, com o aspecto de ovelha, mas tem pé de cabra, cabecinha de cabra. É até bonitinho como ovelha, parece-se bem com ovelha, mas só que tem a mentalidade que não é de ovelha, porque ovelha ouve a voz do pastor e segue, ovelha não come, não se alimenta em qualquer lugar. Ovelha que é ovelha não fica se alimentando em qualquer lugar, querendo receber revelação de qualquer um, querendo receber alimento de qualquer um, querendo receber palavra de todo mundo. Não, ela já tem uma direção, ela sabe quem fala com ela sabe quem profetiza na vida dela. Isso é coração de ovelha. Ovelha sabe quem está dando alimento sadio. Glória a Deus. É palavra, irmão. Eu trouxe uma outra imagem. Que tipo de ovelha você é? Essa aqui eu acredito que você não seja, né? Essa cabra-ovelha está repreendida da sua vida. Você é ovelha mesmo, com jeito de ovelha, pelos de ovelha, pés de ovelha, cabeça de ovelha, coração, sentimento de ovelha. Amém, ovelha? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala, você é ovelha, irmão? Coloca a outra imagem. Está dando para enxergar aí? Ou então o que é que apaga? Dá uma apagadinha no altar, fazendo um favor. Quem está conseguindo ver a ovelha? Essa já está mais robusta. O nome dessa ovelha é Sheila. O nome dessa ovelha é Sheila. Essa ovelha você pode encontrar, você pode pesquisar o que você acha. Essa ovelha aí, ela ficou perdida durante 6 anos. Nas montanhas da Austrália. Essa ovelha se desgarrou do rebanho,
do seu pastor e ficou 6 anos perdida. 6 anos perdida. Não tem nada a ver com você não, tá, Sheila? É só o nome da ovelha mesmo. E essa ovelha, Sheila, foi encontrada pelo pastor depois de 6 anos. E depois de 6 anos, ela foi tosquiada. Ela foi encontrada com dificuldades para enxergar. Ela foi encontrada com artrite nas pernas. Com dificuldade, os ossos a ponto de quebrar por causa do peso. Foi retirado no dia que tosquiaram 21 quilos de lã. E o normal de uma ovelha, quando está com muito, é 3,5 kg a 4. Essa estava com 21. Por isso que a ovelha tem que ser tosquiada. Porque senão o peso que ela vai adquirindo vai dando artrite, artrose, osteoporose, vai quebrando os pés, tudo vai parando, ela vai ficando pesada demais, ela não dá conta de carregar o peso que ela vai adquirindo na caminhada. Por isso que você não pode desgarrar do seu pastor, porque o responsável para tosquiar a sua vida é pastor. Sabe quando tem aquela palavra que está pregando assim, tá como essa? Aí você fala, ai meu Deus, doeu, ai, ui, ui. É o pastor tosquiando as ovelhas, para as ovelhas não ficar obesa, pesada, desse tipo aqui, carregando lã demais. E sofrendo. Assim ficam as ovelhas que se desgarram do rebanho do Senhor. Elas são encontradas sem visão, pesada pelo peso do pecado, pelo peso da vida, das lutas da vida. Assim são as ovelhas que se desviam, mas Deus tem uma palavra. Lá em Lucas, no capítulo de número 15, Jesus conta uma parábola. E no final da parábola, Jesus disse assim, que ele buscou a ovelha perdida. E ele disse que houve festa nos céus. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mais do que 99 justos. Jesus está contando aquela parábola da ovelha que sumiu, que se desgarrou, para falar sobre o arrependimento. E quando ele trata sobre o arrependimento, Jesus fala da mudança de mente. Da ovelha que se desgarrou, da ovelha que se perdeu, é necessário que haja um arrependimento. Nas ovelhas que se desgarram, nas ovelhas que se desviam, nas ovelhas que se perdem, é necessário que haja um genuíno arrependimento. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. E a palavra para o arrependimento é Naham. Uma das palavras para o arrependimento é Naham, mudança de mente. Outra palavra para arrependimento é Techuvá. Voltar a ouvir a chamada do pastor. E a outra é Sharatá, voltar a fazer o que é correto e não perder mais o foco. A palavra arrependimento tem esses 3 sentidos. Você mudar a mente. Não é ter mais mente de cabra ovelha, e sim mente de ovelha. Deixar Deus trabalhar na mente, para que Deus mude a nossa mente e nos dê uma mente de ovelha. Eu estou diante de ovelhas do Senhor aqui essa noite. E eu profetizo, irmãos, a palavra que nós começamos é essa: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Deus quer falar conosco através dessa palavra essa noite. Deus quer chamar a minha e a sua atenção para saber que tipo de ovelha nós somos. Se somos uma mistura ou se somos uma ovelha desgarrada. Somos uma mistura, somos fruto de um cruzamento, ou somos uma ovelha que se desgarrou? De todas as características das ovelhas, de todas as informações que nós tivemos aqui, quem somos nós?
Se somos ovelhas de Deus, se somos ovelhas do pastoreio do Senhor, e Davi disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sabia, porque Davi cuidava de ovelha. Davi conhecia o ambiente e a relação entre pastor e ovelha. E ele sabia que o pastor conduzia as ovelhas para as águas tranquilas. E ele sabia que o pastor conduzia as ovelhas para pastos verdejantes. As ovelhas, quando estão bem, irmãos, elas seguem a direção, elas seguem a liderança. Mas quando elas não estão bem,